empresarial, profissional, em toda a tua vida que é preciosa para o Senhor. Este evangelho tem que alcançar todo o teu ser, corpo, alma e espírito para Deus. Pense comigo agora. Se você não tivesse conhecido a Bíblia, ouvido a mensagem de Jesus, você não estaria aqui agora. Você vai concordar comigo que você não estaria aqui agora. E esta é a situação de milhares de pessoas à nossa volta. É a situação de milhares de pessoas por países afora. Mais de 2,3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus como um nome poderoso, como um nome de poder, como um nome que tem virtude para curar doenças, para libertar as vidas dos seus pecados. Ouviram falar de Jesus como um filósofo, como um profeta que passou por esta terra, porque o muçulmano, ele porventura pode ouvir o nome de Jesus, mas é como um dos profetas que teve no Antigo Testamento, não tem muita importância, porque a importância para eles é Maomé, o profeta de Alá, um Deus Lua, ou um Deus pagão que foi escolhido entre milhares, porque já existe pregadores, teólogos e pastores ensinando que Alá é o nome de Deus no árabe, mas não é. Alá é o nome do Deus Lua, um Deus pagão que foi escolhido entre milhares de deuses pagãos da Arábia para ser o Deus nono, ou o Deus único dos árabes. E Maomé, adotando este Deus, ele ensinou somente a respeito deste Deus, porque jamais o Alá dos árabes não é o Javé dos hebreus, porque o Alá dos árabes, ele nunca conheceu o amor, eles não pregam o amor, mas o Jeová dos hebreus, ele é justiça, mas também é amor. Ele é tanto o amor que provou este amor, enviando o seu Filho Jesus para morrer por mim e para morrer por ti, sendo você ainda pecador. E se você já sente perdão dos pecados, pelo sacrifício vingado de Jesus no Calvário, então você tem motivo e razões a mil para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Deus que conhecemos é um Deus de amor. Milhares de pessoas na Índia, entre os 33 milhões, eu estou dizendo 33 milhões de Deus na Índia, eles porventura podem ouvir falar o nome de Jesus, mas Jesus é um profeta, e esse profeta, existe Deus que é superior a ele, como o Javé, o fundador do budismo, ele é maior do que Jesus, porque Buda para ele é o homem iluminado, que veio para iluminar a humanidade, e milhares de Budas conhecem o evangelho que você conhece, milhares de pessoas por este mundo afora, acreditando numa reencarnação, acreditando que quando morrer vai se reencarnar, e a pior doutrina da reencarnação é a doutrina do hinduísmo, porque eles acreditam que uma pessoa pode se reencarnar 77 vezes. Você já ouviu falar, eu acredito, da seita Hare Krishna? Se você chegar na Índia e diante de um seguidor da seita Hare Krishna, e você for tentar matar uma barata na frente dele, ele vai dizer: não mate esta barata, porque esta barata pode ser o meu bisavô, pode ser o meu bisavô, pode ser um parente seu, até mesmo o meu. Isso é uma miserabilidade de crença que está permeando a Índia e até mesmo o nosso Brasil, porque quem não sabe que o Brasil é o maior país espírita do mundo, é o maior país espírita do mundo, só o estado da Bahia, em termos de confederações espíritas, são mais de 300 confederações espíritas. Isso falando do espiritismo, nós temos o alto espiritismo, conhecido como o espiritismo da mesa branca, como alguns conhecem, aquele espiritismo light, aquele espiritismo que alcança a classe média ou a classe média alta da nossa sociedade, que é o espiritismo científico, é o espiritismo de poder de Kulantan, que é o verdadeiro nome dele,
mas depois de conhecer a doutrina do karma, ou da reencarnação, colocou o seu nome de Allan Kardec e fundou a doutrina do espiritismo científico. E nós temos aí várias ramificações do autoespiritismo que toma conta da nossa sociedade. Por que não dizer próximo a nós, alguns aqui dos irmãos, alguns parentes ou até mesmo vizinhos, tem alguém da sua família que esteja seguindo a esta crença, a crença da reencarnação, a crença do karma, que aquilo que ele está sofrendo, ele tem que pagar pelos seus erros no passado. Mas você pode chegar para ele e falar de um evangelho de poder. Você pode abrir a sua Bíblia no evangelho de São João, no capítulo 9, quando os discípulos perguntaram com o pensamento de karma: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Agora veja que ignorância dos discípulos. Alguém poderia pecar antes de nascer? Somente se viveu antes de nascer. Isso é um pensamento de karma que já existia na história da humanidade desde os tempos antigos. Muitas doutrinas que vêm já vêm desde o web. Por exemplo, o panteísmo, que é a maior religião e que é a religião mais antiga do mundo, pregada pelo próprio Satanás no Éden, dizendo que o homem pode ser Deus, que a natureza é Deus, tudo é Deus, panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Mas nós temos a dizer esta noite que Deus não é a criação e Ele não é o homem. A criação foi criada por Deus, o homem foi criado por Deus, os anjos foi criado por Deus. Ele é soberano sobre a criação e um dia declara outro dia a glória do Senhor. E um crente declara outro crente esta noite que Ele é Criador e não é criação. Quantos acreditam comigo que Ele é o Criador da criação? Voltando para o Espiritismo, o auto-espiritismo permeia muitas vidas. Nós temos agora o plágio, espiritismo. Esse é terrível, que é o culto afro brasileiro, que é o Umbanda, Quimbanda, o candomblicações, aonde espíritos malignos se apossam das vidas, se apossam das pessoas. E nós temos só no estado da Bahia mais de 300 confederações espíritas. E ganha para o segundo maior país espírita do mundo, que é na África, com apenas 118, 20 algumas coisas de confederações espíritas. Somente o estado da Bahia ganha para o país que está em segundo lugar em termos de confederações espíritas. Para os irmãos verem que a coisa é séria. E o Brasil tem mais de 1000 confederações espíritas, sendo do alto ou do baixo espiritismo. Nós temos sincretismo religioso, o ecumenismo religioso. Hoje há uma aparência, porque há uma unificação de fé, há uma unificação de relacionamento. E estamos deixando de dizer que Jesus ama o idólatra, mas abomina a idolatria. Que Jesus ama a prostituta, mas abomina a prostituição. Que Jesus ama o pecador e aborrece o pecado. A igreja salva, lavada e remida não compactua com o mundo e não compactua com o pecado de ninguém e de religião nenhuma, porque você foi salvo, você foi regenerado, você foi predestinado, você foi escolhido, você foi tirado de lá e agora está resgatado. Você está de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver quando já foram comprando ali. Aqui nós temos pessoas oriundas da idolatria, das drogas, do álcool, do ebriedismo, de diaética. Não podemos negar isso. O que acontece muitas das vezes conosco é que esquecemos quem éramos sem Jesus e quem somos hoje com Jesus. Nós estamos vendo as pessoas caminhando passos largos para o inferno e não estamos tendo o sentimento de que realmente esta é a realidade, de que realmente eles estão caminhando para o inferno.
Mas esta noite aqui você está ouvindo uma mensagem que venha trazer despertamento à tua mente e ao teu coração esta noite. Que você era perdido, que você estava enganado em diversas religiões e crenças, mas hoje você conhece o Evangelho de poder, você conhece um Jesus poderoso, um Jesus que salva, um Jesus que cura, e um Jesus que batiza com o Espírito Santo. Quantos aqui já pode testificar que é batizado com o Espírito Santo e com poder e com fome e glória? Jesus fez isso na sua vida. E o interessante é que Ele continua fazendo. Ele não parou a sua obra. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos uma sensação de que os discípulos estavam tendo um conceito que muitos de nós temos hoje, o conceito humano. Por exemplo, nós temos o conceito humano do calvinismo. E existe um calvinismo tão pesado, que é o pré-calvinismo. Esse é terrível. Ele diz assim, essa doutrina, que dizem que foi pregada por Calvino, mas eu não acredito. Porque de lá para cá veio muitas coisas, muitas histórias, muitas águas rolaram por debaixo da ponte. E não dá para confiar, dá para confiar aqui, no que está escrito nessa palavra, que é a palavra de Deus. A profecia cumprindo-se, e as profecias que hão de se cumprir. Deus falando como homem, Deus falando através do homem, Deus falando para o homem, mas é sempre Deus falando. Você acredita e confia na veracidade desta palavra aqui? Eu também confio, por isso trago ela com ele. A doutrina ensina que Deus vai salvar toda a humanidade. A salvação ela é universal e não precisa enviar, não precisa pregar, porque aqueles que são predestinados à salvação, por si só, eles se chegarão a Deus. Isso é uma controvérsia, porque a Maria Gabriela já leu aqui esta noite, Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15, houve uma determinação que Jesus disse. E se você for olhar no original do grego do Novo Testamento, que é um dos idiomas que foi escrito no Novo Testamento, em sua maioria, em sua totalidade, nos diz o ide, que é um mandato, é uma ordem imperativa. Não diz assim, quando vocês puderem, quando vocês tiverem tempo, quando vocês estiverem disponíveis, então abre a boca e prega o Evangelho. Jesus não pediu um favor aos seus discípulos, e Jesus não está me pedindo um favor. Jesus não está pedindo um favor à mocidade, Ele não está pedindo um favor às irmãs e aos irmãos e à sua igreja. Ele deu uma ordem, e ordem de Deus é para ser cumprida e não questionada, mesmo que custe a própria vida, porque Ele mesmo não temeu doar a sua vida no Calvário para perdoar os pecados de toda a humanidade. E ordem para ser cumprida e não questionada, você vai obedecê-la, porque essa ordem é os céus para a tua vida. É de amor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho somente aos vizinhos, somente ao povo da vossa língua. Foi assim que ele disse para os discípulos: pregue somente aí, aonde vocês moram, nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, houve uma indagação de certa pessoa, certa vez, porque é que Jesus permitiu ou ordenou que os discípulos pregassem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque pelo plano divino, a salvação teria que vir dos judeus. E Deus seguiu à risca o seu plano. Primeiro, anunciou aos